Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa apresentação. Eu me chamo Maria Vitória Carneiro Brito e hoje eu vim apresentar para vocês este artigo que foi aprovado, pelo evento. E tem como título Infraestrutura Verde, análise da viabilidade de corredores verdes urbanos em João Pessoa, aqui na Paraíba. Este artigo foi desenvolvido em parceria com o professor doutor José Augusto Ribeiro da Silva, a professora doutora Ana Gomes Negrão e os doutorandos Pedro Henrique dos Santos Pereira e Juliana Xavier Andrade de Oliveira. É, Todos nós fazemos parte do LAUB, o Laboratório do Ambiente Urbano Edificado, aqui da Universidade Federal da Paraíba. E, para começar a minha apresentação, eu gostaria primeiro agradecendo, pela oportunidade, agradecer aos organizadores do evento por poder compartilhar esta pesquisa, que é fruto direto do meu trabalho de conclusão de curso e de futuras pesquisas na área do planejamento urbano sustentável. E a estrutura, dessa apresentação segue essa linha de raciocínio que eu estou mostrando aí na tela para vocês. Começando pela introdução, onde eu faço uma breve contextualização do tema, explico a justificativa e os objetivos da pesquisa, passo para a seção onde eu explico o que são os corredores verdes urbanos, suas características e quais são as estratégias para o seu planejamento. Em seguida, tem-se a metodologia, onde eu explico os métodos que escolhemos para fazer a delimitação dos corredores e o diagnóstico urbano deles. É, Em diante, tem os resultados e discussões, onde eu explano as nossas principais achados, finalizando com as conclusões, onde eu falo as contribuições da pesquisa e as recomendações, e, por fim, trago um referencial bibliográfico. Bom, iniciando então, por essa parte da contextualização, tem-se que o processo de urbanização nas cidades brasileiras, a partir da década de 1950, começou a ser de uma forma muito desenfreada, muito descontrolada. E isso afetou severamente os aspectos sociais e ambientais, dessas cidades, que nós sentimos até hoje. E um dos efeitos, desse crescimento desordenado é a fragmentação dos habitats, onde a expansão dessas áreas construídas vai descontinuando a paisagem natural, fragmentando a vegetação, isolando as populações, da fauna e da flora, afetando o seu modo de viver, de se reproduzir, de se alimentar, enfim. É, Esse efeito, dessa urbanização acelerada também recai sobre nós, seres humanos, uma vez que esse jeito de construir as cidades apartadas de sua base biofísica, ou seja, sem considerar o curso natural da água, o relevo e a cobertura vegetal, a gente sabe que muitas vezes ligada a uma lógica capital, afeta no nosso ambiente urbano. Cria um ambiente insalubre, insustentável, quente, poluído e desigual. E isso precisa de uma mudança. E ela pode vir através da infraestrutura verde, que é um dos caminhos possíveis para reverter esses impactos, já que a infraestrutura verde ela visa a integração, dos elementos naturais ao tecido urbano, por meio de suas tipologias, como é o caso dos corredores verdes urbanos. E como está passando aí na tela, eu trago um exemplo de um corredor verde urbano lá em Medellín, na Colômbia, onde ele foi implementado nessa cidade e acabou reduzindo a temperatura média e melhorando a qualidade de vida dos seus habitantes. Assim, diante dessa realidade, o principal objetivo dessa pesquisa foi analisar a viabilidade dessa tipologia, de infraestrutura verde aqui em João Pessoa. Então, buscamos identificar vias que tinham algum tipo de potencial para se tornarem um corredor verde urbano. Investigamos também critérios avaliativos para a seleção dessas vias
diagnosticando aspectos ambientais e urbanos de 3 situações específicas, que eu vou explicar mais à frente, e propomos diretrizes de readequação urbana para a implantação desses corredores verdes urbanos. Tá, mas o que são corredores verdes urbanos, né? Eles são espaços abertos lineares que conectam fragmentos vegetais a outros espaços livres públicos, como praças, parques, e, além deles fazerem essa conexão, né, eles também desempenham função tanto ecológica, né, como a proteção dos recursos hídricos e a conservação da biodiversidade, quanto uma função social, estimulando a prática da mobilidade ativa, do lazer e da vida comunitária. Por isso que essa tipologia é tão importante de ser estudada, porque ela amplia as funções do espaço urbano. E como outro exemplo de corredor verde, eu trouxe um que fica localizado lá em Seul, na Coreia do Sul, onde eles renaturalizaram um córrego e transformaram nesse espaço livre urbano, né? É, aumentaram a drenagem urbana e também fizeram um local para o lazer da população, né? Consequentemente, melhorando a qualidade de vida dessa cidade. E como características, os corredores verdes urbanos perpassam por 5 pontos. Primeiro, a linearidade, né? Ele favorece o movimento e o transporte das espécies e das pessoas. Em seguida, a conectividade, possibilitando a ligação entre os espaços verdes por diferentes escalas. A multifuncionalidade, como eu já comentei anteriormente, que seria a compatibilização, né, dos usos ambientais, sociais e culturais. O desenvolvimento sustentável, onde ele promove o equilíbrio entre a utilização e a proteção dos recursos naturais, e, por fim, os sistemas lineares integrados, já que ele complementa a paisagem, né? Ele é um instrumento do planejamento paisagístico. Em relação às estratégias de planejamento, a literatura aborda que primeiro temos que analisar a sua estrutura, né? Já que ela interfere nos seus benefícios. Então, precisamos entender a largura, buscando sempre uma maximização, e a conectividade. Como que poderíamos favorecer a conexão contínua, né? E com múltiplos caminhos em nós. E depois, como outra estratégia, seria a inserção dos TBUs de forma integrada, envolvendo diferentes agentes da sociedade, setor público, privado e a população em si. E dando continuidade, né, à apresentação da pesquisa, iniciamos essa parte da metodologia com a sua classificação, onde a natureza é aplicada, já que estudamos um problema real, os objetivos é, foi classificado de maneira explicativa, né, que já que estuda um fenômeno observado. A abordagem é qual e quantitativa, mesclando significados e números, e os procedimentos técnicos abordados foram pesquisa bibliográfica, o estudo de caso e a pesquisa de campo. E para analisar a viabilidade de corredores urbanos aqui em João Pessoa, nós adotamos um método que encontramos na dissertação de Bianca Vargas da Cunha, onde ela, por meio de aplicação de questionários com especialistas da área de gestão pública, teste em um ambiente real e a combinação de dados georreferenciados, ela norteia 3 passos para fazer essa delimitação em áreas urbanas já consolidadas. Onde o primeiro passo seria a caracterização da área, né? O estudo, por meio de mapas temáticos, sobre os aspectos biofísicos e antrópicos da área. Em seguida, seria a escolha da diretriz de integração, que no nosso caso foi a mobilidade sustentável, já que o município já dispunha de um sistema cicloviário abrangente, conectando vários setores da cidade, e, por fim, a sobreposição dessas informações, e também a escolha de ligações, conexões que favoreciam essa mobilidade sustentável que escolhemos, ou seja, identificando vias que já existiam ciclofaixas ou ciclovias. Assim, seguindo esses passos, conseguimos encontrar 5 possibilidades de implementação, onde a primeira está localizada no setor norte, a segunda no setor central da cidade, a terceira e a quarta ao leste e, por último, a quinta no setor sul da cidade, como mostra esse mapinha aí que está aparecendo na tela. Após esse resultado,
decidimos escolher 3 possibilidades, devido às suas localizações distintas na malha urbana, para um estudo aprofundado. Então, temos o corredor A, o corredor C e o corredor E. E para efetuar tal análise nesses corredores, nós identificamos na literatura, no artigo de Álvares e Penteado, critérios onde eles elencam características que essas vias precisam ter para se tornarem, né, um CVU. Então, pegamos esses critérios e transformamos em fichas técnicas, onde aplicamos em cada trecho de cada corredor. E para deixar o estudo mais completo, né, para que pudéssemos entender as necessidades de cada via, para depois fazer as preposições, né, as diretrizes de adequação, nós decidimos, então, primeiro analisar o mapa, né, fazendo os mapas temáticos, observando os aspectos urbanos, como mapa de localização, uso e ocupação do solo, equipamentos públicos urbanos, a infraestrutura urbana, né, a hierarquia viária e depois os aspectos ambientais, como a declividade, a hidrografia, a cobertura vegetal e, por fim, a arborização viária. Depois disso, utilizamos as fichas técnicas, como eu comentei para vocês, fazendo visitas de campo em cada trechozinho de cada corredor e sintetizando todas essas informações em quadros PPD, né? Problemáticas, potencialidades e diretrizes. E aqui é só para ilustrar, para mostrar os mapas que fizemos, né? Com o intuito de entender essa relação do entorno com o corredor. Então, aqui são os mapas do corredor A, do corredor C e, por fim, do corredor E. A partir desse diagnóstico urbano, conseguimos detectar problemáticas que eram comuns aos 3 corredores, mas também algumas que eram específicas de cada região. Com relação às problemáticas gerais, percebemos que as calçadas, em sua maioria, eram irregulares, estreitas e não apresentavam acessibilidade. Os canteiros viários, eles eram utilizados indevidamente para estacionamento, para comércio e até para descarte de resíduos sólidos. As paradas de ônibus, elas eram desconfortáveis, e não favoreciam o usuário do transporte público, né? A iluminação pública também não favorecia o pedestre, era deficitária. A vegetação existente era praticamente exótica, atrapalhando a biodiversidade local, né? E a arborização, ela era deficitária em número e em qualidade, entrando em conflito, às vezes, com os mobiliários das calçadas. E, para as diretrizes gerais, nós, além de indicarmos as reformas, né, que precisariam existir ali na estrutura, né, viária, nós também indicamos a inserção de outras tipologias de infraestrutura verde, como os jardins de chuva, né, para as calçadas e as biovaletas para os canteiros. Então, nas calçadas, nós indicamos reformar e construir, né, caso necessário, novas calçadas com dimensões adequadas, com piso tátil, com rampas apropriadas, enfim, com toda essa questão, acrescentando os jardins de chuva. E nos canteiros, a gente colocou uma delimitação, né, para 2 espaços. O primeiro seria para os pedestres e depois para a vegetação, né, para que não atrapalhasse esse fluxo e essa dispersão das espécies. E, continuando, nós também indicamos a reformulação das estruturas das paradas de ônibus, né, acrescentando como outros tipos de tipologias de infraestrutura verde, o teto verde e as floreiras, né, para melhorar a qualidade desses mobiliários públicos, a implementação de iluminação pública pedonal, né, para melhorar a visualização dos passeios públicos à noite. Em seguida, a elaboração de um plano de manejo, né, dessas espécies exóticas, substituindo por espécies nativas da Mata Atlântica, favorecendo a biodiversidade local. E
estabelecendo a posição e dimensão adequada para os canteiros nas calçadas, para que não haja mais esse conflito, né, entre os mobiliários existentes. Adentrando, né, nessas problemáticas e diretrizes específicas para cada corredor, no corredor A, nós observamos que em alguns trechos não existiam ciclofaixas, então a diretriz era justamente essa, né, criar novas ciclofaixas e integrá-las ao sistema cicloviário existente para incentivar a mobilidade ativa, né, dos moradores e da população. E a gente percebeu também que esses moradores estavam plantando, cultivando espécies de maneira inadequada, nos canteiros viários, em praças, em parques, e isso é um prejudicial, né? Então, a diretriz seria criar um programa, né, de oficinas educativas para esses moradores, para que eles pudessem cultivar de uma maneira adequada. O técnico estaria ali ensinando a eles, e assim eles poderiam se sentir parte do local e ajudariam a cuidar, né, desse sistema. Isso seria bem legal, bem benéfico. Com relação ao corredor C, nós percebemos que nos trechos onde não haviam os canteiros viários, não existia ciclofaixas, então a diretriz seria essa, né, criar ciclofaixas ladeadas às calçadas, e também percebemos um espaço verde ocioso, com a potencialidade enorme de se tornar uma praça pública. Ele fica ali perto do Campo do Timbó e seria um espaço perfeito para a convivência e proporcionando convivência e saúde e lazer para a comunidade do entorno. Então, a diretriz seria justamente essa: criar essa praça pública e integrar aos espaços urbanos que já estariam conectados por esse corredor. E para finalizar essa parte de resultados e discussões, no corredor E, nós percebemos que os carros estavam estacionando nas calçadas e também nas ciclofaixas, atrapalhando o fluxo dos pedestres e dos ciclistas, né? E também nós percebemos que a estrutura dessas ciclofaixas estavam desgastadas e mal sinalizadas, atrapalhando a vida desses ciclistas que moram nessa região. Então, as diretrizes seriam fiscalizar e aplicar a multa de acordo com o Código de Trânsito para quem comete essa infração e investir no monitoramento e na reforma dessas estruturas para não atrapalhar a mobilidade ativa. Partindo para a finalização da minha pesquisa, gostaria de apresentar para vocês as contribuições dela, onde acreditamos que ela demonstra que essa tipologia de CBUs pode e deve ser estrategicamente integrada à malha urbana. Ela oferece uma abordagem metodológica replicável para outras cidades brasileiras e estimula a reconexão entre a natureza e a cidade, promovendo um ecossistema urbano mais sustentável. Com relação às recomendações para futuros pesquisadores, nós indicamos que investigue as características e o comportamento das espécies vegetais e animais dessas áreas destinadas aos CVUs, incorpore a participação da população local no planejamento e no manejo dessas áreas e, por fim, aplique essa metodologia em novos contextos urbanos, comparando os resultados e ampliando a sua eficácia. Por último, eu gostaria de explanar para você, de maneira ilustrativa, as referências bibliográficas que mais consultamos com relação à infraestrutura verde. São essas. As mais consultadas com relação ao conceito, né, dos corredores verdes urbanos por nós foram essas daqui. E para embasar as nossas diretrizes de readequação urbana, nós escolhemos essas aqui. Eu gostaria de reiterar o meu agradecimento à comissão organizadora do evento pela oportunidade e também à Universidade Federal da Paraíba e os coautores pelo apoio. Obrigada pela atenção e eu deixo aqui nossos contatos para sugestões, dúvidas e parcerias futuras. Obrigada.